A paz do Senhor, meu nome é Soraya Mafra, eu sou membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina, presidida pelo pastor Sérgio Melchior. Sou coordenadora do Discipulado Infantil, na coordenação geral pastor Joari Carlesso, e o tema de hoje é Evangelismo Infantil. Alguns acham pouco relevante falar sobre evangelismo infantil. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18 e o verso 14, diz o seguinte: Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. A palavra perecer, se perca, é a mesma que encontramos em João 3,16. Pereça. Perecer significa estar separado de Deus. E não é da vontade de Deus que nenhum desses pequeninos, que crianças de qualquer idade, não está especificado nesse versículo qual a idade das crianças, mas não é da vontade do nosso Pai que está no céu que nenhum desses pequeninos se percam. Então, se perca, pereça, quer dizer estar separado de Deus, destituídos da glória de Deus, distanciados. Quer dizer que a criança corre um grande risco de estar perdida, distante de Deus. E muitas pessoas não têm levado esse assunto a sério, imaginando que as crianças estão salvas, se baseando em versículos que dos tais é o reino dos céus. Sim, não discordamos. A criança, os adultos precisam se tornar como crianças se elas quiserem fazer parte do reino dos céus. Mas isso não quer dizer que elas não são pecadoras e não correm risco de se perderem. Mas do contrário, a palavra de Deus diz, né, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. Em Romanos 3,23 também nós vimos que todos pecaram, todos, toda criatura, todos, e de pregai a toda criatura. Todas as bases para evangelismo estão todas as pessoas inclusas. E nunca tem alguma distinção num desses versículos a respeito de idade. Então, nós temos certeza que as crianças estão incluídas tanto em Mateus, tanto no João 3,16, em Romanos 3,23. Mas um equívoco muito terrível atrapalha a conversão das crianças. Às vezes, os pais pensam que essa tarefa de evangelização de crianças é da igreja. Já os professores da igreja pensam que é uma tarefa dos pais. E às vezes o pastor da igreja deixa de lado essa palavra crianças, o convite à salvação para especificamente a criança. E acontece de crianças se perderem pelas igrejas, elas participam do departamento infantil, elas cantam, elas oram, mas elas ainda não foram evangelizadas. E esse é um problema muito grave, porque, como nós vimos ali, que não é da vontade de Deus que nenhum desses pequeninos se perca, então quer dizer que elas estão perdidas, elas precisam ser encontradas, assim como qualquer pessoa, adulto, adolescente, jovem, como todos precisam de Jesus, precisam de um Salvador, a criança também precisa. Eu posso dar um exemplo usando essa boneca aqui. Eu posso vestir um uniforme nessa boneca, eu posso contar histórias, cantar com essa boneca, fazer um kit de discipulado para essa boneca e posso até contar sobre o fruto do espírito com frutas e dar para essa boneca se alimentar com fruto depois da história, da mensagem, mas ela não vai se alimentar, ela não vai cantar. Por quê? Essa boneca, ela não tem vida. Assim, as crianças que estão nas nossas igrejas, que ainda não foram devidamente evangelizadas,
são como essa boneca. Elas não têm vida espiritualmente falando. Então, o que nós precisamos nos atentar é que a criança é como todas as demais pessoas, ela precisa ser evangelizada, ela precisa confessar com a sua boca Jesus Cristo, ela precisa, não importa se ela é filha de um discipulador, de um professor de escola dominical, de um pastor, todos precisam aprender sobre a salvação, serem evangelizados. A condição natural da criança é perdida, conforme, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a criança, por ser criança, ela tem uma certa inocência, né? Ela não tem todo o conhecimento ainda do certo e errado, mas mesmo assim, ela ainda não é filha de Deus. Ela precisa crer em Jesus como seu Salvador. O evangelho precisa ser pregado para que ela receba o Espírito Santo dentro dela e, através do Espírito Santo, ela comece a ter vida espiritual. Até então, ela não nasceu na família de Deus. A partir do momento que ela recebeu Jesus como Salvador, ela nasce na família de Deus, assim como ela nasce numa família normal, né, com o pai, a mãe, os irmãos. Depois que ela recebe Jesus como Salvador, ela faz parte da família de Deus. Porque muitas crianças que crescem num lar cristão, que sabem contar várias histórias da Bíblia, elas participam de eh, culto infantil, de apresentações de Natal, elas cantam, elas oram. Muitas vezes chega na fase da adolescência, da juventude, elas se perdem, elas não estão firmadas na fé, na base que é a palavra de Deus e elas se desviam, porque a palavra de Deus ela precisa ser plantada, ela precisa ser discipulada, mas não podemos perder o foco do início, que a criança não tem como ela crescer espiritualmente se ela não nascer na família de Deus, se ela não nascer espiritualmente. Precisa primeiro, então, nascer. Muitas pessoas, até no próprio ministério infantil, elas elas têm um equívoco quanto à evangelização de crianças. Então, isso precisa ser sempre mencionado, sempre lembrado, tanto no ministério infantil como toda igreja. Na verdade, todo cristão ele deve estar apto a pregar o evangelho a todas as crianças, não somente também as crianças da igreja, mas também as nossas crianças ao redor, sobrinhos, netos, irmãos, as crianças da vizinhança. Não é porque às vezes a gente tem um trabalho na igreja, trabalha no ministério infantil, que apenas as crianças da nossa sala são de nossa responsabilidade, porque Jesus deixou bem claro: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E também o próprio Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo. Então, as crianças que estão ao nosso redor são o nosso próximo, e as crianças que estão ao nosso redor, estão próximas a nós, também são responsabilidade nossa. Não estamos eh, fora dessa responsabilidade de pregar o evangelho a essas crianças. Recentemente, eu marquei uma reunião na minha casa e convidei várias crianças que são da minha vizinhança. Para mim, essas crianças, elas me veem como? Como uma vizinha comum. Lá na igreja eu posso até ter um cargo no ministério infantil, eu ter uma camiseta do departamento infantil, ser a professora da escola dominical, ser a discipuladora, ter o meu uniforme, ser conhecida, usar laço e tudo mais. Mas na vizinhança eu sou apenas uma mulher que mora na rua, que tem filhos, que passa por ali. Então, mesmo assim, eu chamei essas crianças, convidei elas, eu aproveitei que elas, eh,
são pequenas e conversam comigo, às vezes. Eu aproveitei, conversei com os pais delas, convidando, dizendo que eu tenho, muitos livros e tenho também um curso de contação de histórias. Chamei elas, marquei um evento na minha casa e falei, né, contei uma história tranquilamente e dei umas pinceladas sobre Deus, fiz algumas aplicações falando que Deus as ama, assim como naquele contexto da história que eu estava contando, e para ganhar a confiança daquelas crianças. Elas gostaram muito e a partir desse primeiro encontro, eu estou evangelizando, né, com muito cuidado, porque as crianças eu não conheço a família, nem sei qual a religião delas, mas com muito cuidado. Estou ganhando aquelas crianças, a confiança delas para falar do amor de Jesus, do evangelho, da palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus, né, tenho esse conhecimento, eu sei que a palavra de Deus é o bem mais precioso, é a vida eterna, é vida abundante. Então eu tenho algo que as crianças não têm e que elas precisam. E eu fui até elas com esse convite, elas amaram e elas estão agora sendo evangelizadas e posteriormente elas serão discipuladas. Essas crianças eu poderia inventar mil desculpas, né. "Ah, eu sou uma palestrante, eu sou uma líder na congregação, já tenho meu trabalho, eu trabalho fora e não tenho mais tempo", mas essas crianças que estão próximas a mim, eu preciso amar como a mim mesmo. E se eu tenho a palavra de Deus, o evangelho, boas novas, se eu tenho esse tesouro precioso, eu preciso, como um cristão de verdade, demonstrar em atitudes o meu amor com o meu próximo. E o meu próximo pode ser também essas crianças. Amém? Depois que a criança nasce na família de Deus, que ela recebe o Espírito Santo na vida dela, aí ela pode ser discipulada. E quando ela começa a ser discipulada, não quer dizer que ela não precisa ouvir mais vezes sobre o Evangelho. Nós, do Ministério Infantil, nós temos essa Bíblia aqui, ó, Bíblia de Recursos do Ministério Infantil. Nas primeiras páginas, ela já começa com um método muito conhecido, que é o método do livro sem palavras, a página dourada, a página preta. Cada uma dessas cores representa, um passo, uma verdade do evangelho. A criança, ela a gente como adulto não precisa levar horas para evangelizar uma criança, mas com essas cores, né, com esse método, em alguns minutos a gente consegue evangelizar e ganhar uma criança para Jesus. Olha que interessante. A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse método do livro sem palavras, o método das cores, eu também ouvi sobre a janela 4-14, que é a janela dos 4 aos 14 anos, que há o maior índice de conversão. 75% das pessoas se convertem entre 4 e 14 anos. Quando passa para a adolescência, juventude, esse número de conversões ele cai muito abruptamente. Então, nós temos o privilégio de termos essas crianças que, como o próprio Jesus disse, que elas têm uma fé simples e elas não estão assim cheio de marcas, cheio de opiniões e cheio de ideias plantadas na mente delas e no coração, plantadas muitas vezes por pessoas que não são tementes a Deus. Porque a criança ela está aprendendo o tempo todo. E com quem ela está aprendendo? O que ela está aprendendo? Às vezes elas estão aprendendo nas telas, na televisão, nas programações, nas escolas, nas creches, com pessoas do convívio, na casa, os familiares, na rua, nas praças, brincando. Então,
o tempo todo elas estão aprendendo, mas o que elas estão aprendendo? Quem está as ensinando? São pessoas tementes a Deus? Muitas vezes as crianças passam horas aprendendo todo tipo de coisas que são um verdadeiro lixo, mas nós temos a palavra de vida, vida eterna, que pode limpar a criança do pecado, pode, crescer espiritualmente. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, depois que ela crê em Jesus, ela pode sempre estar ouvindo a palavra de Deus e crescendo espiritualmente. Quando eu ouvi a primeira vez sobre isso, sobre a janela 414, eu fiquei pensando se realmente uma criança com 4 anos, ela poderia entender o evangelho e receber Jesus realmente como Senhor e Salvador. Então, na época, eu era ainda bem jovem e o meu filho tinha 4 anos. Eu cheguei em casa e falei para o meu filho: "Olha, filho, eu não tinha muito conhecimento sobre os versículos, nada disso, mas eu disse: "Filho, vem cá, a mãe quer contar a história do livro sem palavras". E eu comecei a falar: "A página dourada representa, o céu, ruas de ouro, o nosso Deus que mora no céu, que é o Deus santo, verdadeiro, e ele ama eu e você, mas a página preta representa a nossa condição de pecador, de separado de Deus, mas Deus nos ama muito, que ele deu o seu único filho na cruz para morrer por nós, que somos pecadores. E quando nós entendemos que nós precisamos de um Salvador por causa dos nossos pecados, da nossa condição de pecador, e recebemos Ele como Salvador, Ele transforma o nosso coração, que é cheio de pecado, num coração alvo, branco, mais alvo do que a neve. E depois, né, de quando a gente, nosso coração fica limpo desse pecado, a gente começa a crescer, assim como uma plantinha, a gente começa a crescer espiritualmente e tal. Falei tudo isso para ele de uma maneira bem simples, com o pouco conhecimento que eu tinha. E perguntei: "Dean, você quer aceitar Jesus como Salvador?" E ele tinha 4 anos, e ele disse: "Quero, mãe". E na mesma hora eu fiquei pensando: "Mas filho, você entendeu exatamente o que eu quero dizer? Você quer receber Jesus como Salvador?" E ele disse: "Quero, mãe, aceitar Jesus". E eu orei aquela oração simples de confissão, né, eu sei que sou um pecador e preciso de um Salvador e te recebo como meu Salvador e Senhor. Amém. Então, naquele mesmo dia que eu tinha aprendido sobre o plano da salvação através do método das cores, do livro sem palavras, a professora minha disse que depois que a criança recebe Jesus como Salvador, ela precisa testemunhar. Dizer que ela serve a Jesus, que ela aceitou a Jesus. E eu fiquei novamente com aquele pensamento: "Mas uma criança tão pequena, ela vai testemunhar?" E um dia, logo assim, passou-se pouco tempo, eu estava ministrando aula de escola dominical na minha igreja, meu filho tinha uns 4 anos e meio na época, ele estava numa classe, eu estava com outras crianças maiores em outra. E de repente, ele veio para minha turma, ficou ali sentadinho do ladinho, e eu estava falando com as minhas crianças e perguntando: "Alguém aqui já recebeu Jesus como Salvador? Lembra como é que foi? Quer contar e tal?" A minha turma ficou toda quietinha, ninguém falou nada, mas o meu filho que estava ali sentado do lado, ele disse: "Eu já recebi Jesus como Salvador, com a minha mãe lá em casa." E eu me alegrei, o Espírito Santo na mesma hora disse para mim: "Sim, as crianças podem testemunhar sim, que receberam Jesus". E eu fiquei então, naquele dia, ciente de que as crianças sim, podem receber Jesus, muito pequenas, com poucas palavras, porque o evangelho é simples. A gente que às vezes não tem medo de pregar o evangelho, mas ele é uma boa notícia e ele é simples. É só nós,
nos colocarmos na presença de Deus e dizer: "Eis-me aqui, envia-me a mim", e começar a pregar essa boa nova. Com o meu segundo filho foi a mesma coisa. Eu também evangelizei ele em casa e discipulei os meus 2 filhos em casa. Não esperei para ele ir para uma turma de escola dominical ou de discipulado, nada disso. Porque, em primeiro lugar, a responsabilidade é dos pais. A igreja, ela age como um complemento, ela está como um apoio, né, mas a gente como igreja também deve sempre estar preocupada com essas crianças, sempre questionando. Podemos em sala de aula com as crianças sempre estar pensando: "Será que essa criança já recebeu Jesus como Salvador?". Vou fazer o convite. Um dia eu estava discipulando uma turma que já estava lá no seu 7º encontro. Então, uma avó chegou e pediu para nós inserirmos o filho dela, o neto dela, nessa turma. E eu convidei essa criança para fazer parte dessa linha. Então a gente sempre, eh, providencia um kit, não que seja obrigatório, mas esses kits são interessantes para como uma estratégia para trazer as crianças para o discipulado, e fiz um kit para essa criança, acolhi ele, e no primeiro dia que ele estava conosco, eu não sabia se ele já tinha recebido Jesus ou não, se os seus pais eram cristãos ou não sabia de nada disso. Mas a minha experiência que eu tive com o meu filho mais velho, e o Espírito Santo já tinha me ensinado que toda vez que eu tiver com uma criança pela primeira vez, eu tenho que dar oportunidade, eu tenho que pregar o evangelho e tenho que dar oportunidade para essa criança, para recebê-lo como Salvador. Porque eu não sei o futuro, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu vou estar nessa sala mais vezes, eu não sei se essa criança vai voltar novamente, então a oportunidade é hoje, o dia é hoje para aceitar Jesus. Então, esse menino chegou ali, eu estava na minha programação normal, eu aproveitei que nesse encontro de discipulado a gente fala versículos, a gente faz memorização, a gente canta cânticos, e eu perguntei para as crianças qual era o cântico que elas gostariam de cantar naquele dia. Então, uma delas, talvez, provavelmente guiada pelo Espírito Santo, já disse ali: "Eu quero cantar tal corinho". Então, era um corinho que era o resumo do plano da salvação em 4 estrofes bem pequenininhas. Então nós cantamos ali, né: "Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus". Depois fala do castigo, do preço que ele pagou por nós, e vai na sequência das cores do plano da salvação. Nós cantamos, eu expliquei para as crianças e ensinando os gestos, cantamos o corinho, eu aproveitei e já fiz o convite. Se você entendeu que Jesus é o Salvador, que veio a esse mundo para morrer em seu lugar, deseja recebê-lo como Salvador, levante uma de suas mãos. Geralmente, quando eu falo essa frase, eu peço para as crianças fecharem os olhos, para que cada uma pense em si próprio e não fique olhando o seu coleguinha do lado para ver se ele vai aceitar ou não, porque o que nós não precisamos é de crianças que venham no entusiasmo: "Ah, os meus amiguinhos foram todos para frente, eu também vou". Não, o convite para aceitar Jesus, ele é pessoal. Então, se você crê que Jesus é o Salvador e quer receber como Salvador, levante uma de suas mãos. Então a criança está ali, e as crianças, algumas levantaram as mãos, as outras já sabiam, né, que tinham já recebido Jesus. E aquele menino teve a oportunidade. Mas para ter certeza, eu dei uma folhinha que eu sempre carrego dentro da minha Bíblia, impressa com as cores da salvação, e essa oração de confissão, e ali embaixo diz assim, ó: eu, daí um traço para o meu nome, recebo Jesus como Salvador, e a data certinha.
Amém, e a data certinho. E eu distribuí para todas as crianças iguais. Finalizou a aula, né, falei da mensagem, né, fizemos atividades, tudo normal. Finalizou a aula, então eu estava guardando o material, olhei ali no chão, estava caída a folha daquele menino. Eu peguei, guardei dentro da minha Bíblia, disse: "Ah, meu Deus", tal. E passou-se uns dias, aquele menino veio em mais algumas 2 aulas e, de repente, esse menino não veio mais. Ah, mas eu já tinha feito o cadastro, já tinha colocado ele no grupo de pais, tinha a mãe dele não congrega na nossa igreja, mas ela estava ali no grupo recebendo os avisos e tal. De repente, eu estava no meu trabalho e aquele grupo começou cheio de mensagens, eu olhei lá no meu intervalo e vi que essa mãe do menino estava pedindo oração. E ele tinha esse menino, ele é autista, um autista de nível 1, suporte 1, leve, mas ela estava pedindo oração lá no grupo, porque o que tinha acontecido? Ele tinha caído em casa, na louça do banheiro, batido a cabeça, estava na UTI, os médicos não tinham uma resposta, estavam fazendo uma série de exames e ela não sabia mais para quem recorrer. Então, algumas mães ali do grupo já estavam ajudando ela com palavras, confortando, falando que estavam em oração. Eu também confortei essa mãe, nós colocamos em oração. E durante um bom tempo essa mãe ficou nos atualizando sobre o quadro clínico dessa criança. E enquanto eu estava orando por esse menino, o Isaac, veio ao meu coração sobre a salvação dele. Eu não sabia o que ia acontecer com esse menino. Eu só sabia que ele tinha participado de uma ou 2 aulas minhas e agora ele estava na UTI. Não tinha um diagnóstico, não sabíamos o que ia acontecer. E nessas minhas orações, de repente, eu abro a minha Bíblia e está lá aquela cartinha lá, aquela atividade com o nome do Isaac ali. Eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, e a data e o nome dele. É um menino que estava em fase de alfabetização, escrito com as letras, em caixa alta. E naquele momento, o Espírito Santo veio ao meu encontro e disse: "Viu, Soraya, se você não dá oportunidade para esse menino, e ele não me recebe como Salvador, essa criança está salva?" A Bíblia não deixa claro qual é a idade que a criança está salva ou não está, não, mas ela diz: "Ide pregai a toda criatura", e é o que nós precisamos ter consciência. De pregar a toda criatura e hoje, agora, com urgência, e foi o que eu fiz. E naquele momento, o Espírito Santo acalmou meu coração. Continuamos a orar e graças a Deus esse menino, né, teve alta e a mãe desse menino testemunhou dizendo que ele não ficou com nenhuma sequela, para a honra e a glória do Senhor. Em todo lugar que eu vou, eu sempre testemunho e sempre oriento a todas as pessoas envolvidas no ministério infantil que sempre que uma criança chegar na sala, chegar no culto, chegar, no seu convívio, nas suas pregue o evangelho. Outro dia eu estava numa viagem, e uma viagem em parentes, no interior, uma cidade do interior, na casa de familiares, e nessa casa tinha uma menina, tinha uns 10 anos. E a gente conversando, a família crente, e eu perguntei para ela se tinha departamento infantil na igreja dela. Ela disse que não tinha nada disso e tal. E eu veio ao meu coração se essa criança já tinha recebido Jesus como Salvador. E eu ali na mesa, conversando com ela,
todas as pessoas à volta ali conversando, outras conversam entre elas, mas eu e ela ali na mesa, ali num cantinho, eu falei do amor de Jesus para ela, dizendo que todos precisam de um Salvador. E nós duas ali naquele cantinho, fechamos os olhos, ela entregou a sua vida a Jesus e recebendo ele como Salvador. Agora estou a quilômetros de distância dessa menina, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está vivendo nela e ela está salva. E de vez em quando eu estou entrando em contato e perguntando como ela está, direcionando pessoas das proximidades para que possam discipular essa criança. Todo cristão precisa estar apto a pregar o Evangelho a todas as crianças à sua volta. Deus, ele se alegra quando uma criança, né, quando uma alma, porque a alma não tem idade. Então, a criança, quando recebe Jesus como Salvador, há uma festa no céu. E Deus se alegra com a salvação dessas crianças. Nós também podemos pensar, não deixar de tirar essa ideia de que o que acontece quando nós não fazemos isso, que nós fizemos o contrário, deixamos as crianças como se elas estivessem salvas, né, não nos preocupássemos com isso, com a salvação delas, com a alma delas. O que acontece? O nosso adversário fica feliz, batendo palma para pais que terceirizam a educação, que colocam a responsabilidade em outras pessoas e deixam as crianças passar toda a infância. Tem pessoas que elas têm uma mente, não têm o conhecimento, pecam por falta de conhecimento. E tem livros para isso. Aqui eu tenho um exemplo de bases bíblicas para a evangelização de crianças. Totalmente explicado, vários versículos da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, sobre evangelização de crianças. Aqui eu também tenho, aproveitando, esse livro, Como Conduzir a Criança a Cristo, né. Então, todo cristão precisa estar apto para levar as crianças a Cristo, porque elas precisam. Se nós não pregarmos o evangelho às crianças, elas não vão ser salvas e o coração delas vai estar à mercê, né. Nós sabemos que o coração da criança é de quem chegar primeiro. E quem que está chegando primeiro? O tablet, redes sociais, os vídeos no YouTube, né, tudo isso está chegando primeiro no coração de uma criança. E às vezes, por causa de departamentalização, de rotina, de uma série de coisas que a gente coloca na frente e impede essas crianças de chegarem a Deus. É muito fácil a gente ler o versículo da palavra de Deus onde Jesus diz que não as impeçais de chegarem a mim. Você não imagina como eu não estou impedindo as crianças de chegarem a Deus. Quando a gente coloca qualquer empecilho, não, filha de pastor, provavelmente ela já recebeu Jesus como Salvador. São empecilhos, estamos impedindo essa criança, não dando oportunidade. E digo isso, que na igreja todo pregador, seja um culto de jovens, seja um culto de missão, seja um culto de círculo de oração, seja um culto da família, sempre temos crianças entre nós, sempre temos crianças visitando, sempre temos crianças, filhos dos nossos irmãos. Filho de crente não é crentinho. Deus não é avô, Deus é pai. Elas precisam receber Jesus como Salvador. Mas essas crianças têm a oportunidade de aceitar Jesus nos nossos cultos? É direcionado o apelo para as crianças? Geralmente não. E às vezes a criança é tão tocada pelo Espírito Santo durante a mensagem que ela vai até a frente e recebe Jesus como Salvador, mesmo sendo feito um convite assim, numa horizontal, assim, só para o adulto, sabe, sem se direcionar especificamente para ela, de tanta sede do Evangelho, de tanta sede de Deus que elas têm.
Nós precisamos nos conscientizar sobre o evangelismo infantil, sobre a condição. Às vezes tem pessoas que ficam, nossa, mas a criança realmente, ela está perdida? Sim, ela está perdida. E quando nós, né, evangelizamos as crianças, acontecem 3 coisas novas na vida dessas crianças. Primeiro, um novo nascimento, ela nasce na família de Deus. Segunda coisa, ela se torna uma nova criatura, né. O Espírito Santo vem habitar nela e a partir daí ela vai sendo transformada a cada dia. Como eu mencionei, às vezes em poucos minutos ou com pouca informação, a gente pode pregar o evangelho para a criança, né. A partir das cores, aqui eu falei no livro Sem Palavras, a gente usa 5 cores, mas eu também posso usar apenas 2 cores, né. Por exemplo, né, com essa técnica aqui, ó, posso mostrar um envelope e dizer, né, no meio de qualquer mensagem, de qualquer história, eu posso abrir um espaço, um link para pregar o evangelho. Dentro desse envelope, tem algo que todos nós merecemos. Eu abro o envelope e tiro a palavra morte, que significa morte espiritual, estar separado de Deus. Mas Deus tem algo para nós que nós não merecemos. E tiro dentro desse envelope verde a palavra vida, vida eterna. E nós não precisamos pagar por isso, por esse presente, porque o Jesus, o Filho de Deus, ele nos deu esse presente morrendo na cruz em nosso lugar. E não precisamos pagar nada por isso, precisamos apenas recebê-lo como Salvador. Eu falei em menos de 1 minuto a mensagem do Evangelho. E posso lançar um convite e uma criança pode aceitar a Jesus e ser salva, que significa que ela estava perdida, ou seja, ela estava distante de Deus, morta espiritualmente, separada de Deus pela eternidade. E a partir de meio minuto, a gente fala sobre Deus, sobre o Evangelho, e ela recebe vida, vida eterna. E às vezes tem pessoas que negligenciam. E a criança, volta a dizer, com essa fé simples, ela pode sim crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador. Primeiro, ela tem um novo nascimento. Segundo, uma nova criatura se torna, né, quando recebe Jesus. E a partir daí que ela recebe Jesus, ela começa uma nova conduta. Lembro no início que eu falei, não tem como a gente ter um departamento infantil do que vale uma sala de crianças com escola dominical, com revista, até discipulado, se a gente não pregar o evangelho para a criança e dar oportunidade para ela receber Jesus como Salvador. Pode fazer apresentações e tudo mais, podem crescer, ficar anos na igreja, mas se ela não passar por essas 3 coisas novas, não tem crescimento, porque não houve nascimento. Primeiro é nascimento, depois se transformar em uma nova criatura para que ela tenha nova conduta. Nova conduta, condutas cristãs, condutas esperadas de uma criança que recebeu Jesus como Salvador e que serve a Deus. Então, para nós concluirmos, a falta de visão do valor de uma alma e do tamanho da eternidade pode comprometer a salvação de uma criança. Que eu e você tenhamos em mente o valor da alma da criança e nós possamos nunca, jamais, né, deixar, para outra pessoa, delegar para outra pessoa, pensar que outra, pessoa é responsável por essa alma, mas sim sempre, toda vez que uma criança chegar até nós sejamos condutoras delas até Jesus, até a salvação, para que ela tenha quando a gente ganha uma criança para Jesus, a gente ganha uma vida inteira. Quando nós ganhamos um adulto, ganhamos uma meia vida.
Então a criança sim, pode receber Jesus ainda muito pequena. Eu falei da janela 4,14, mas nós precisamos chegar bem antes, né. Então eu já uso a janela 0,14. Então a criança ainda muito pequena, a primeira oportunidade que nós tivermos, já vamos começar a falar de Jesus e do plano dela e do amor de Deus pela vida dela. Ganhar essas crianças, resgatá-las de uma eternidade sem Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.